Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. Um grupo de pessoas decidiu elaborar uma nova visão sobre Jesus. Nós vamos conhecer o projeto que deu origem ao livro O Melhor de Nós. No Religare de hoje, eu converso com José Afonso Moura, sociólogo e professor aposentado da UFMG. Seja bem-vindo, professor. É um prazer. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com você, dar essa entrevista e porque admiro muito o seu programa, assisto toda semana. Que alegria, uma satisfação recebê-lo. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br. Professor, eu gostaria de saber como começou, não é, esse trabalho de vocês, não é, um grupo de pessoas, 3 casais, como o senhor já nos antecipou. Né? Esse grupo decide se dedicar a um estudo sobre a vida de Jesus e desse grupo sai esse livro, O Melhor de Nós. Como tudo começou? 3 casais que moram no Retiro das Pedras leram simultaneamente o livro do José Antônio Pagola, Jesus, Aproximação Histórica. E, ocasionalmente, comentamos um com o outro sobre a leitura do livro. E os 3 entusiasmados com a perspectiva de um conhecimento mais aprofundado da pessoa histórica de Jesus de Nazaré. E aí resolvemos que isso seria muito importante, aprofundar, reler, ler outros livros, ver um pouco, pesquisar um pouco a figura de Jesus de Nazaré. A perspectiva, ela pretende instituir uma nova leitura para uma comunidade de fé específica ou vocês tinham outros objetivos? Vocês estavam focados em uma interpretação mais afinada com uma teologia católica, mais afinada com uma teologia protestante, alguma outra corrente teológica? Como é que vocês pensaram isso? O centro de nossa preocupação é o conhecimento da figura de Jesus de Nazaré. Quem foi esse homem? Não tinham uma perspectiva de proselitismo, qualquer ideia religiosa ou qualquer credo. Simplesmente o que os estudos mais modernos dizem sobre Jesus de Nazaré. Convencidos, evidentemente, de que toda a base do nosso cristianismo, seja qualquer das denominações, tem como origem Jesus de Nazaré. Sim. A dinâmica da pesquisa desse projeto, vocês ficaram quanto tempo, né, durou toda a elaboração deste livro? Vocês trabalharam por quanto tempo? Foi um trabalho de mais ou menos 3 anos. Sim. Como é que ele funcionou? Nós criamos um site e produzimos um texto, inicialmente toda semana, um capítulo sobre a vida de Jesus de Nazaré. E fomos seguindo assim, postando esses capítulos no site, que tinha um nome dado por Pagola, O Melhor de Nós. Sim. Então, nesse site saía cada semana um capítulo que era redigido basicamente por mim, corrigido por minha esposa, que é professora de português e muito exigente na compreensão do texto, professora Wanda. E nós passamos os textos para os outros 2 casais que faziam os comentários, as críticas, sugestões, e aí iam aperfeiçoando um pouco o texto até a sua publicação. E como é que foi a recepção desse trabalho de vocês? Outras pessoas se aproximaram, o acesso ao site, amigos, conhecidos? Como foi a recepção? Nós tivemos a sorte ou a felicidade de contar com um bom elaborador de imagem, que foi a imagem do próprio site, com alguém especialista em informática para pôr esses textos e, juntamente com eles, nós fomos fazendo esse trabalho de colocação do texto e muitos recebendo comentários também e tínhamos, então, nos comentários uma forma de a gente ver, calibrar se estávamos falando a linguagem que seria necessária para o público que nós queríamos.
Vocês acham que a obra, essa experiência, promoveu uma nova leitura? Qual que é o sentido de falar de uma nova leitura sobre a vida de Jesus? Não havia interesse de novidade. O interesse seria o que é que a academia, os estudiosos da figura histórica de Jesus falam sobre ele. Evidentemente, não temos muita informação, é difícil agregar informações diretamente sobre ele, mas temos muita informação hoje sobre o ambiente em que ele vivia. E isso nos ajuda a situar melhor quem foi ele efetivamente. Quais são as contribuições das ciências, né, para esse processo de reconstrução da história de Jesus? Pagola tem numa entrevista na Espanha, teve uma expressão muito interessante. Ele falou, apenas 2000 anos nos separam dele. Nós estamos apenas começando a entendê-lo. Acho que a sua mensagem foi, como não podia deixar de ser, sendo transformada em instituição, institucionalizando-se, e com isso institucionaliza de acordo com determinados modelos que depois vão nos dar a ideia, não apenas dele, mas de todo o conjunto das denominações cristãs, e isso nos facilita compreendê-lo, mas também dificulta muito entender quem foi ele. Quais são as dificuldades, né, desse processo de institucionalização, né, do Jesus de Nazaré, né, para a pesquisa histórica, antropológica, sociológica e arqueológica sobre a vida dele? Olha, você pegar Jesus de Nazaré, quem foi ele? Ele nunca foi um cristão, no sentido de que a expressão cristã nasce na Antioquia, alguns anos depois de sua morte, caracterizando os messiânicos. Não tinha nem o sentido exato que hoje nós usamos para cristão. Ele era um judeu. E aí a gente consegue conhecer muito mais como era a vida de um judeu. E, debruçando sobre esse olhar, a gente vê essa enorme, infinita misericórdia dele, esse sentido de compreensão, de bondade, de compreensão que ele transmitiu para nós. E eu acho que, nesse sentido, ele está nos trazendo os dados mais fundamentais de nossa fé. Sim, então contribui a história, os estudos científicos contribuem para essa aproximação dessa figura, né, humana que é o Jesus, e essa é a maior preocupação de vocês. Embora alguns autores sejam pessimistas quando dizem nós não conseguimos saber quem foi Jesus de Nazaré, ou seja, não conseguimos agregar muita informação ao que estão as fontes que nós utilizamos, creio que nós conseguimos sim dar um retrato mais vivo dele, numa linguagem mais atual, com uma abordagem mais técnica, que deixe de lado, como nós deixamos no site. O site não tem nenhuma vinculação institucional. Nós queremos falar a qualquer pessoa, crente ou não crente. E quais são essas fontes que vocês consultaram? Praticamente, eu acho que todos os livros de algum caráter de respeito na academia sobre Jesus de Nazaré, em português e boa parte em espanhol também. Sim, essas fontes acadêmicas, elas, por sua vez, costumam se reportar ao texto bíblico como fonte? Fundamental. Só que são estudos com contribuições de várias ciências para compreender o que está ali, né? Evidentemente, isso não tem nada a ver com a leitura literal do texto. Quem adota essa postura realmente não vai entender nada do livro que, afinal, foi produzido. Sim. Vocês têm trabalhado na divulgação desse material, têm promovido algum tipo de encontro, reunião, lançamentos do livro, além dessa entrevista aqui no Religare? Olha, nós fizemos uma edição por conta própria, Sim, de 1000 exemplares, e praticamente ela se esgotou num mês. Nós tivemos, pessoalmente tive um convite de um grupo interessado em estudar o assunto e fizemos um debate muito interessante, mas não procuramos
isso. Nós estamos deixando que as coisas aconteçam, tendo um convite, não fugimos dele, mas, por exemplo, agora estamos interessados numa edição, mas preferíamos que uma editora com estrutura própria se interesse pelo livro. Sim, inclusive, vocês deixaram 2 exemplares, né, que nós vamos sortear para os nossos telespectadores. Você pode escrever para religare@tvhorizonte.com.br, é o e-mail da nossa produção. Agradeço a vocês por isso, né? E antes da gente terminar esse bloco, porque no segundo eu quero conversar sobre o conteúdo, né? O que vocês escreveram aqui, né? Essa obra de fôlego são 430 páginas, né? Vocês escreveram um livro para seus filhos, para seus netos, né? Isso. Que medida isso dá, assim, o tom da obra? Um olhar mais próximo para nós era a constatação de que os nossos filhos, filhos de casais formados, educados no cristianismo, com prática religiosa, não têm hoje mais, quase todos eles, não têm hoje mais nenhuma prática religiosa, mas nenhum deles deixou de ser cristão. Sim. Os valores estão impregnados de valores cristãos e acho que nós, antes de tudo, escrevemos para eles. Mas você falou de 2 exemplares. Eu trazia mais um para você agora, mas ao tomar o táxi, encontro um sujeito que pergunta o que é, eu estava, onde eu estava indo e o que ia fazer. E acabou nós conversando sobre o livro e ele levou o outro livro. E ele é um mormon, muito interessado em ver como é que o cristianismo se desenvolveu. Muito interessante. Eu recebo hoje aqui o professor José Afonso Moura. Nós estamos falando sobre o projeto que deu origem ao livro O Melhor de Nós. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.